no centro de Vitória. Bem, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os meus pés. Aquele que te guarda não tosquerá. Eis que não tosquerá o guarda, aquele que te guarda, Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua querida. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo lado, aquele que guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. Amém? Realmente Deus, Ele é fiel, Ele é o guarda que nos protege, Ele é que protege de todo lado, tanto de dia como de noite. Ele não dorme, Ele não cochila, Ele é aquele que está conosco todo o tempo, e para nos proteger e nos guardar de todo lado. E a gente tem que ter essa consciência que Ele sempre está conosco. Mais difícil que seja o nosso dia, Ele está conosco. Às vezes a gente está triste, mas a alegria ela vem quando a gente lembra do Senhor, porque Ele é o nosso Pai. Amém? Senhor Deus, meu Pai, graças estou, porque Tu és o Deus protetor, é o Deus que guarda, é o Deus que nos guia, é o Deus que nos ama. Pai, obrigado, porque mesmo nas nossas falhas, o Senhor tem sido fiel conosco. Pai, abençoa cada irmão que está aqui presente, aqueles que amam de vir, o Senhor apresse seus passos. Pai, em nome de Jesus, e os que estão aqui para glorificar o Teu nome, que o Senhor abra a nossa mente, abençoa o louvor, a pregação, tudo vai ser feito aqui para a honra e glória do Teu nome. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Glória a Deus, né? Que nos trouxe até aqui para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo. Hoje eu estava escutando uma pregação do pastor Hernandes e ele disse: há uma diferença entre adorar ao Senhor e glorificá-lo. Você o adora pelo que Ele é e glorifica pelo que Ele faz. E nós chegamos aqui para adorar esse Deus na beleza da sua santidade e também glorificá-lo, porque Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então exalte, adore, se desligue, entre no Santo dos Santos, porque eu preciso de milagre. E eu preciso entrar na tua presença, Deus. Eu sei que só o Senhor pode resolver. Eu sei que só o Senhor tem a solução. Aleluia. Então leva a minha mente, o meu coração cativo ao teu trono, Senhor. Também leva a mente dos meus irmãos até a ti, Pai, no nome de Jesus. Meu coração pertence a ti, Senhor. Minha vida quero te entregar. Reconheço que preciso mais de ti. Sem ti não sei andar.
a palavra diz que o Senhor, o Espírito Santo, leva com gemidos inexprimíveis as nossas orações na presença de Deus. E se é dessa forma que você se encontra, porque muitas das vezes é assim que eu me encontro, sem saber nem o que dizer. Jesus, eu não sei nem orar mais, eu não sei nem mais como orar. Mas eu tudo sei saber. Gemidos que palavras não podem expressar, me levam às minhas intercessões.
com a mesma alegria, vamos adorar o Senhor. Dizimar, ofertar, vamos demonstrar a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que vai fazer, porque tudo vem dele. Soberano Deus Pai, Todo-Poderoso, queremos nesta noite, Pai, te agradecer por tudo aquilo, Pai, que o Senhor nos ofereceu nesse dia maravilhoso de hoje. Quero te pedir que o Senhor abençoe, Pai, a cada irmão que acabou de chegar aqui, que está aqui presente nesta noite. Abençoe também aqueles que dizimaram, que ofertaram. Que o Senhor venha multiplicar, Pai amado, os seus excelentes. Abençoa também, Pai amado, a tua palavra, que é pedida pelo pastor Jailson. Em nome de Jesus. Amém. As crianças? Erguem suas mãos aqui para esses anjos aqui. Pai amado, Pai querido, na tua presença, Pai, queremos te apresentar cada criancinha que está aqui, Pai amado, que veio para aprender, Pai amado, mais e mais sobre a tua palavra. Que eles cresçam em teus caminhos, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um deles. Que o Senhor abençoe também, Pai. As professoras vão ficar com ele, as tias vão ficar com ele, em nome de Jesus, Pai. Graça e paz, irmãos, amém. Nós temos alguns irmãos trabalhando, né? Deus, Larissa foi fazendo um concurso. O concurso começava às 5 da tarde, o prezão terminar às 7 da noite.
ela foi fazer. É importante, né? Irmãos, eu queria falar sobre hoje um assunto que me chamou a atenção. É sobre humildade. E na verdade eu estou escrevendo uma outra mensagem diferente dessa, mas em cima desse conteúdo que é humildade e mansidão. O primeiro sermão do Senhor Jesus, relatado em Mateus, capítulo 5, no verso 5, Jesus chama a atenção sobre aquele sermão que é chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha, ou bem-aventuranças, porque bem-aventurado aquele que seguir esse sermão. Jesus deu um sermão ali, ele disse: bem-aventurado todos aqueles que seguirem. Ele vai dizendo um por um. No verso 5 ele vai dizer: bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, primeiro ele disse: muito mais do que felizes são os mansos. Aí vem a promessa: porque eles herdarão a terra. Nosso Deus é Deus de promessa. Diga: meu Deus é Deus de promessa. Não há nenhuma fala de Jesus em que ele não termine nos dando uma promessa. E eu vou falar sobre isso numa outra mensagem na hora que ele direcionar, porque eu estava escrevendo 2 mensagens hoje. Mas até hoje eu quero falar sobre humildade. Faz parte dessa orientação de Jesus. E que ele vai dizer no capítulo 11 do livro de Mateus, abra sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Note que lá ele vai dizer: bem-aventurados os humildes, feliz aqueles que são humildes. Agora ele vai falar diferente. Agora ele vai dizer, Mateus 11, 29: tome sobre vocês meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aí agora ele chama a atenção e diga: aprendam comigo, porque eu sou. Irmão, há uma diferença muito grande. Humildade me aproxima de Deus, soberba me distancia. Humildade me faz andar conforme a vontade de Deus, soberba me faz andar contra a vontade de Deus. Se nós nos mantermos humildes, vamos ser obedientes, vamos buscar santificação, vamos buscar pureza, que o Espírito de Deus é quem pode dar, e aí a gente será instrumento de Deus, seremos a alegria do Senhor, amém? E quando a gente promove a alegria no Senhor, Ele é a nossa força. Você sabia que você pode alegrar o Senhor? A alegria é tão grande que quando o anjo chegou para Daniel, a primeira coisa que ele disse: Daniel, chamou pelo nome e disse: homem, muito amado. Meu Deus. Oh Deus. Você não gostaria de ouvir isso, não? Você sabia que Deus pode mandar um anjo para dizer isso? Pode ser numa visão, pode ser num sonho, ou pode Deus levantar alguém para Deus dizer: olha, Deus te ama muito. A maneira foi diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Você já ouviu isso? Que coisa tremenda. Então, mas a humildade é algo extremamente importante para a vida do cristão. Na vida do cristão deve haver humildade, porque ela é uma das características de Jesus, pois ele, sendo Senhor e Mestre, é humilde. Todos os seus seguidores devem ser, e todo aquele que o segue e diz ser seu discípulo deve ter humildade. Quando Jesus está dizendo assim: quem quiser me seguir, siga-me.
dizendo, por eu querer seguir Ele, que eu devo imitar Ele, sendo humilde, obediente até a morte, porque Ele foi. Aleluia. Glória a Deus. Eu devo amar meus irmãos como Ele amou, é isso que Ele está dizendo. Eu devo perdoar como Ele perdoou. Eu devo, como Ele. Porque eu não sou mais aquele crente, né? Que não era crente, era crentinho, carnal, né? Que andava nas trevas, que servia ao mundo. E alguns eram até prisioneiros de Satanás. Não, irmão, agora eu tenho uma nova natureza. A minha nova natureza agora é a natureza do reino celestial. Eu agora estou andando nesse corpo, porque esse corpo não é meu, ele vai padecer, ele vai virar pó, mas eu vou receber o meu corpo, preparado por ele de glória semelhante ao dele. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus por isso. Interessante que Jesus poderia começar a discursar um discurso bem diferente, mas ele começa com um sermão. Devia estar na montanha, porque ele era o novo sermão da montanha, e era um lugar onde cabia mais gente. E ele começa a chamar a atenção, porque ele está dizendo em outras palavras: só terão direito à herança quem for humilde. Irmãos, olha, quando uma pessoa começa dando sinais de não humildade, ele está correndo sério risco de cair na soberba. E a soberba desvia o caminho do cristão do caminho de Deus. Por isso que é importante. Talvez você questione por que você sofre tanto. Eu disse uma vez para o Senhor, eu disse: Senhor, eu tenho que ter cuidado com as minhas palavras, porque Jesus leva a sério. Eu disse: eu prefiro andar em humilhação, Senhor, para que eu não fique soberbo, não tenha outra coisa. E ele levou a sério. E outro dia eu estava dizendo: mas Senhor, eu só vivo sendo humilhado, né? Você não pediu? E eu tive que me alegrar, porque Deus está dando livramento. Deus está dando livramento. Nós somos tendentes a soberba, a se orgulhar por coisas, por razões, não é? A gente já tem que tirar aquele negócio. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu sou crente, mas uma coisa, usar o meu carro, e meu irmão, essa conversa está troncha. Tá? Pisou no meu carro, eu vou dizer: Senhor, está doendo. Me ajuda aqui. Não deixe-me, Senhor, ter uma reação da carne. Se tiver uma reação da carne, quem pisou no teu carro vai levar um pontapé. E você não é mais para dar pontapé em ninguém. Aleluia. Você é para estender a mão e abençoar. Te amaldiçoou, abençoa. Te feriu, perdoe. O caminho da humildade não é fácil. Para céu ninguém. Paulo, olha só Paulo, o homem que foi até o terceiro céu. Paulo que era cheio do Espírito. Paulo, quando começou, irmão, antes de começar, aliás, quando ele viu uma luz, ficou cego, porque a luz era muito forte. Eu vi entre aspas, quando assim do lado, não pude ver, senão ia ficar cego, né? Mas Paulo viu, olhou, ficou cego, caiu por terra, e uma voz disse: Saulo, Saulo. Chamou ele pelo nome de Saulo. Primeiro, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor, para eu perseguir? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Já pensou Jesus dizendo isso? Não sei como é que foi, só sei que Paulo foi parar na rua direita, na casa de uma pessoa lá. E de repente Jesus aparece para o sacerdote. Chega para o sacerdote e disse: vai lá na rua direita.
Aí Jesus já não chama Saulo, mas é Paulo. Mas ele se refere a Saulo, que o sacerdote entende, mas esse é Saulo. É Saulo, Jesus. Jesus, eu sei, teu filho, eu conheço. Não, mas não tem mais não, vai dar, porque ele é vaso escolhido. Ele vai saber o que é sofrer por causa do meu nome. Vai dar, põe as mãos para ele voltar a enxergar e faz com que ele seja cheio do meu Espírito. E aquele sacerdote vai lá e quando chega lá de Saulo, aí ele vai dizer: irmão. Quando ele põe a mão, Paulo é cheio do Espírito. Cheio. Mas Paulo tinha que aprender muita coisa. Pense no camarada. Desculpa, aqui é um bom sentido. Porque eu amo Paulo. Aleluia. E vou conhecer ele. Né? O DNA de Paulo é o meu. Sabe qual é o DNA de Paulo? Jesus Cristo. É o mesmo. É o mesmo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E se eu chegar lá no céu, eu vou chegar no céu e o povo então chegar para mim: mas como foi que você chegou aqui? Eu disse: do mesmo jeito que chegou. Trazido por ele. Aleluia. Tu vieste trazido por ele. Eu também fui trazido por ele. Aleluia. Glória a Deus por isso. Você perdeu a oportunidade de dizer também. Mas nós, Paulo, lá pelas tantas, com mais experiência, com maturidade, ele é levado preso. E ele chega diante lá do Sinédrio, e o sacerdote lá manda um soldado dar uma bofetada no rosto de Paulo. Eu fico imaginando. Parece que às vezes, irmão, eu escuto aquele estalo. Pá! Aquelas zoadas, estraladas do mau pé. Quem já viu algum filme desse jeito, né? É assim, né? Principalmente aqueles filmes que enfeitam muita pancada, né? E quando aparece uma marca. Paulo, na mesma hora, amaldiçoou quem tentou fazer. Na hora, amaldiçoou. E o sacerdote disse: quem é você para amaldiçoar o sacerdote? Na hora eu fico pensando, Paulo deve ter pensado: meu Deus, quando eu vou abençoar, como é que eu vou abençoar? E é um sacerdote. Sacerdote fora dos padrões de Deus, contrário à vontade de Deus, fazendo o que Deus não mandou fazer, mas era sacerdote. E Paulo pediu perdão. Ele disse: não sabe. Mas veja uma pessoa que, para aprender a humildade, sofreu mais do que todos os apóstolos, padeceu mais do que todos eles, porque ele foi perseguidor, foi capa ruim, perseguindo a igreja do Senhor Jesus. Lembra da palavra que Jesus disse: ele vai saber o que é sofrer por causa do meu nome. E ele perseguiu seus irmãos. Foi ruim por causa que eles tinham o nome de Jesus. Ele foi culpado da morte do Estevão. E por um bom tempo, você vai estudar a história de Paulo, você vai ver que Paulo levou essa amargura por um bom tempo. Porque ele foi o autor, o mandante. Dizem as leis dos homens que pior aquele que manda do que aquele que faz. Mas a humildade, meu, exige um preço, exige um esforço da sua parte, da minha parte. Se eu amo a Jesus, irmão, eu vou sofrer, eu vou padecer, para eu aprender que a humildade, então, eu tenho que aprender até chegar na minha cruz de morte, porque eu estou carregando uma cruz, irmão, de morte, para poder receber a glória eterna, o prêmio. Eu gosto muito de Paulo quando ele diz assim: desde agora está me preparado
e não só a mim, mas a todos que amam a vinda do Senhor. Por que ele disse a vinda, irmãos? Ele não falou que vai receber, já estava preparada? Não foi? Mas em seguida ele disse: e a todos que amam a vida. Por que ele disse isso? Duas coisas. Primeiro, ele sabia que a coroa de justiça, por causa das injustiças que ele recebeu, estava reservada e guardada para ele. Mas ele disse que não só ele, mas todos aqueles que sofrem injustiça. Mas ele disse que ama a vida do Senhor, por quê? Porque só na vida do Senhor ele recebeu e nós também. Porque ele não podia receber antes de mim nem de você. Ô glória! Vamos receber todo mundo junto. Ô glória, né? Não sei se vai ser assim, todo mundo com a cabecinha aqui é a minha. Mas que vai vir, vai. Uma coroa de justiça. Deus vai fazer justiça a mim e a você. Não se preocupe com as injustiças que você sofre neste mundo. Nesse mundo a gente sofre injustiça, mas no mundo celestial não. Não. Eu quero dizer uma coisa, e Deus afaga, irmão, o nosso leito. Quando a gente vai dormir sofrendo por causa das injustiças, quando a gente perde o sono, mas Deus chega, derrama azeite. Aleluia. Aleluia. Vale lembrar, amados, que a bem-aventurança continua muito daquilo que Deus deseja de nós à medida que procuramos seguir sua vontade para a nossa vida. Esse estilo de vida declara a perspectiva e a prioridade do Senhor, assim como os limites que Ele estabelece. Deus estabelece limites, irmão. Seu sofrimento não vai além daquilo que você pode suportar. E Deus chega e dá o livramento. Ele dá o livramento, irmão. Nordestinamente falando, se aperrei não, meu bichinho. Se aperrei não, meu bichinho. O livramento chega. Chega. Aleluia. Glória a Deus. À medida que examinamos o plano divino nesta passagem, podemos nos perguntar como alguém conseguiria viver de acordo com ele. A verdade é que ninguém pode fazer isso sem a ajuda de Deus. Seguir o plano do Senhor exige sabedoria e graça proveniente dele. Não teria condições, mas é a graça dele, porque o plano é dele, eu estou no plano dele, então ele é responsável. Ele é responsável por você, ele dá graça a você. Aleluia, ele assiste. Deus não abandonou você, nunca vai. Veja, irmãos, não podemos experimentar renovação espiritual e transformação de Deus sem humildade verdadeira. Porque tem muita falsa humildade, irmão. Em nosso meio tem muitas. Lá fora você já enxerga logo, mas é no nosso meio. É uma das coisas que eu jamais esperei, quando eu era novo convertido. Achar que isso não existia. Meu Deus do céu, como eu era infantil. Há muita falsa humildade. Mas daqui a pouco você vai saber o que é uma verdadeira humildade. Por quê? Por quê, irmãos? Porque a renovação espiritual, porque a transformação de Deus só vem pela humildade verdadeira. Porque o orgulho se coloca no caminho e impede que lidemos adequadamente com problemas dolorosos e pecados. Você quer ver uma falsa humildade? Tem muitos dizendo, mas quando uma pessoa só aponta o pecado dos outros, erro dos outros, pode ficar sério, que a humildade dela é falsa. Aquele que é humilde, poder de sua de alguém, Deus tem misericórdia de mim. Ele dá misericórdia para ele. Não, vamos orar. Orar, ore. Você já se examinou?
Pode ser isso, pode ser aquilo. Poxa, e agora? Virou vidente, foi? Sai para lá, mensageiro do inferno. Não, meu irmão, olha o dedo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Já fiz há muito tempo, eu aprendi há muito tempo. Nem todo mundo bota a mão na minha cabeça, não. Não bota, não. Não bota. Ou é humilde e tem a graça de Deus, aí pode botar a mão na cabeça. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Uma irmã que eu batizei, quando eu fui dar um curso e dar palestra para líderes lá em História, essa irmã veio, quando eu terminei a palestra, aí era para todos os livrinhos, tem que passar no lugar. Ela levantou-se, veio, chegou diante de mim com os olhos marejados e disse: o Senhor não se lembra de mim, não, né? Assim. Aí ela disse: o Senhor me batizou. E eu me firmei. Fui para São Paulo, me formei, sou psicóloga. E eu posso te dizer uma coisa forte: o Senhor está sofrendo. Eu quero orar para o Senhor, posso orar, não pode. Olha a diferença. E ela disse para mim: pastor, eu estou dizendo isso porque como psicóloga eu percebi. Ela nem falou o que Deus falou, porque ela podia ter dito, né? Deus falou, mas ela não disse, porque Deus não falou. Mas pelos estudos dela, né? A psicóloga, ela vai estudar a anatomia do ser humano, somente mente, expressões. E eu aprendi isso. Aí ela disse, e eu disse: estou mesmo. Essa eu quero falar para o Senhor, posso, não pode. E aí foi humilde ou não foi? Não haverá cura real para nós se não conseguirmos admitir nossos problemas e falhas. Isso aqui é importante, irmão. Nunca negue, ou seja, não admitindo uma falha. Nunca negue quando erra. Não. Quando está com problema, não negue o problema, porque ele vai crescer mais ainda. Mas você admite o problema, você admite a falha, vai para Deus e diz: Deus, preciso de ti, me ajuda, porque o maior ajudador da terra é o céu que chega para a terra, é de Deus, irmão. E ele pode usar alguém que tem compromisso com ele, alguém que leva Deus a sério. A Deus também que é igual a você, que mas eu também tenho problemas, eu também tenho falhas. Vai ter aquela pessoa que não escuta a outra desabafa, e ela vai orar como se ela não tivesse. Não, vamos orar. Eu oro pela senhora, eu oro pelo senhor, você já orar por mim. Todos nós temos falhas, todos nós temos problema. Quem pelo menos está no caminho do aprendizado da humildade é assim. Não, ora com você. Sabe, como se não tivesse falha. Me engana que gosta. Jesus. Quando nos humilhamos diante do Senhor, talvez seja preciso chorar e lamentar nossos erros e nossas perdas. Isso é de extrema importância para o crescimento espiritual. À medida que fizermos isso, experimentaremos um maravilhoso conforto que somente Deus pode nos favorecer. Aí Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, verso 3 a 5: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia. Olha, primeiro ele vai dizer Pai de misericórdia, Pai de Jesus, e é Pai da misericórdia. E na bem-aventurança deve estar
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aí ele vai dizer, ó, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação, porque assim como transbordam sobre nós o sofrimento de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Então, meus irmãos, é algo assim extraordinário. Eu consolo alguém porque sou consolado por Deus. Quem vem me consolar é porque Deus consolou, e Deus vai consolar uns aos outros, usando um para o outro. Eu tenho um problema, eu tenho falha, não, aí conta, aí eu oro por você, aí eu conto as minhas, você ora, o outro vem, ora, louvado seja Deus. Isso é consolo. Foi isso que aquela irmã fez. E eu não parei nada. Vai ficar com mimimi. Pastor, eu estou assim, eu não vou ministrar, eu vou embora. Não fiquei nada. E sozinho, no quarto do hotel, orava ao Senhor. E aquela oração simples, de alguém que eu nem lembrava que tinha batizado lá atrás, anos atrás, que agora já é uma senhora casada. Imagina quantos anos Jesus me viu. Ele passa para todo mundo. Mas o que vinha a ser humildade? O que é ser humilde? A humildade é uma virtude com que manifestamos o sentimento de nossa fraqueza ou de nosso pouco ou nenhum mérito. Nós não temos mérito nenhum. Nós somos fracos, mas Deus é que é a nossa força. Paulo disse que quanto mais ele era fraco, mais forte ele era. Por quê? Porque nós somos dependentes de Deus, irmão. Não podemos nos tornar independentes, porque isso traz problemas. E Salomão, em seu livro, ele vai dizer, no capítulo 15, verso 33, a humildade precede a honra. Deus não dá honra a ninguém sem que antes demonstre humildade. Mas tem muita gente que manda honra para si que Deus não deu. O ser humilde é que tem ou aparenta humildade. Aí o salmista no Salmo 17 ele diz: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor. De quem? Deus escuta quem? Os humildes. Salmo 25, verso 9, o salmista diz que o Senhor guia os humildes, e assim guia os humildes na justiça, e ensina aos mansos o seu caminho. No Salmo 34, 12 é dito: a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Salmo 19, 4, porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Provérbios 11, 2 diz: quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. Salmo 29, 3 diz que o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. E mais para frente, se eu não coloquei aqui, comentei na outra mensagem, Deus odeia o soberbo. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, não somos nós que vai abater o soberbo, não. Às vezes a gente quer insistir, o camarada se quebrantar, mas aquela pessoa não vai, meu irmão. Só Deus é que quebra, é Ele que bate. Agora a gente tem que orar e deixar no mão do Senhor. Deixar no mão do Senhor. Louvado seja Deus. Deus sabe o tempo de exaltar, viu? Deus sabe o tempo de exaltar.
Mergulhe na humildade. Mergulhe. Vá para a cruz. Fique lá. E deixa que aquele que desceu a cruz lhe dê a vitória. Nossa busca com toda a força do nosso ser por Deus deve ser regada com um espírito gentil e humilde. A humildade é a base de toda a oração. Humildade é a base da oração. Se você não tem humildade, se eu não tiver humildade, não adianta nem orar, porque talvez não passe nem do fio dos cabelos, porque Deus não escuta a oração do soberbo. Deus escuta o soberbo da seguinte forma, quando Ele quer atribuir a Ele aquilo que foi Deus que fez na Nabucodonosor. Eu conquistei tudo isso. Aí Deus disse: é? Quem foi que abateu ele? Abateu de tal maneira que ele ficou ao relento, cresceu os peitos, as unhas e comia relva, né? Vamos falar bonito, relva. Até que ele reconheceu lá ele foi quebrado, porque Deus quebrou, viu? E Deus salvou ele. Ele vai se encontrar com ele. Bob Sorge, em um de seus livros, ele diz assim: que o humilde diz isso, humilde: Senhor, fico vazio sem sua plenitude, fico aos pedaços sem a sua inteireza, fico fraco sem a sua força, fico sem direção sem a sua sabedoria. Senhor, sem o Senhor não sou nada, preciso do Senhor, preciso tão desesperadamente que estou derramando diante de Ti no lugar secreto. Olha que coisa, estou me derramando. Sabe o que é esse lugar secreto? É aquele lugar que você está sozinho, a sós com Deus, e aí você abre o coração em desespero e se coloca diante dele. Irmãos, é uma experiência, no começo não é fácil não, porque está doendo, e você só quer se lembrar da dor que está latejando a sua alma e de quem fez isso, e você tem que se livrar disso e ir para o Senhor, para o Senhor cuidar de você, viu? Eu gostei dessa frase: Senhor, fico vazio sem sua plenitude, fico aos pedaços sem sua inteireza, fico fraco sem sua força, fico sem direção sem sua sabedoria. Sem o Senhor não sou nada, preciso do Senhor, preciso tão desesperadamente que estou me derramando perante Ti no lugar secreto. Aleluia, glória a Deus. Irmão, tenha um lugar secreto com o Senhor. Tenha um lugar secreto com o Senhor. A falta de oração é o primeiro sinal de independência de Deus, proveniente do orgulho. Olha que coisa. Quando a gente está com umas bagulhas ali, a primeira coisa que a gente faz é não querer orar. Cuidado. Mas eu não estou com vontade. E quem disse que para orar tem que ter vontade? Não, eu só vou adorar a Deus se eu tiver vontade. Não, eu só vou para a igreja se eu tiver vontade. Você já viu servo ter vontade? A minha vontade é a dele. Foi isso que Jesus ensinou, dizendo para todo mundo que a vontade dele era fazer a vontade do Pai, e nós temos que fazer a vontade do Pai. Amém?
Aí quando acontece isso, começamos a reduzir nosso tempo secreto com Deus. Quando estamos nos sentindo ótimos acerca de nós mesmos, cheios de energia, otimistas em relação ao futuro e confiantes quando é o caminho que estamos trilhando. Aí, meu irmão, estou tão bem que para que orar? Aí a gente já não ora mais. Ou se vai orar, não tem mais aquela intensidade. Precisamos vigiar nessa área. Esse é o primeiro sinal de que estamos ficando cheios de confiança de nós mesmos e não de Deus. Isso é orgulho. Não depender de Deus é orgulho. Agur diz em Provérbios, Agur escreveu lá no livro de Provérbios, não foi só Salomão não. Olha o que ele escreveu. Está lá em Provérbios. Diz assim: palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. O homem disse: estou cansado, ó Deus. Estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho a inteligência de um ser humano, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho? Se é que você o sabe. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escuro para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não repreenda e você seja achado mentiroso. Livro de Provérbios, palavra de Agur. A sabedoria de Agur estava em ter uma autoavaliação adequada acerca de sua própria tolice. Viu? Que na frase ele fala, resumindo o que ele disse, tolo, não tem inteligência de ser humano. Tolo por não enxergar, por não buscar a verdadeira sabedoria. Quem dera que todos nós tivéssemos essa mesma consciência. Isso faria com que nos ajoelhássemos e nos voltássemos para a fonte de toda a sabedoria, para o único Deus que detém toda a sabedoria. Se Ele detém toda a sabedoria, onde isso nos coloca? Se Deus detém, onde isso nos coloca? Tiago vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele dá e não lança em busto. Quando nós envergonhamos a grandeza de Deus e a nossa quebra fraudulenta, é gerada uma grande alegria pelo fato de nos humilharmos perante o Senhor. O que deleita as nações lançam suas coroas aos pés do trono. Eles pegam o que representa a compilação, ou seja, compor uma obra, reunir, agregada de todas as suas conquistas e lança aos pés dele, de quem tudo primeiramente procedeu. É por isso que os 24 anciões entregam suas coroas. Eu vou tentar simplificar isso aqui. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que Deus fez comigo, eu devo colocar aos seus pés. Veio dele e pertence a ele. E eu também pertenço a ele. E eu não preciso esperar até aquele dia, quando eu receber a minha coroa de justiça e receber os galardões. Eu tenho que me aposentar, porque é mérito dele, não meu. Que coisa linda, irmão. Os 24 anciões. Você sabe o que quer dizer os 24 anciões? É todo o povo de Deus, irmão. Do Velho e do Novo Testamento. 24, 12 representando as 12 tribos de Israel, antiga aliança. 12 os novos apóstolos, a nova aliança. Juntos agora, um povo só, uma aliança só. Aleluia! Aos pés daquele que é Senhor, daquele que comprou todos os povos do Antigo e do Novo Testamento, de todas as eras. Ele é o Senhor de tudo. Viu? E vão chorar.
De repente o oceano se levanta e diz: ei, chore não. Chore não. Eis aí o leão da tribo de Judá. E o leão da tribo de Judá está pertinho de você, para dizer para você nessa noite: chore não. Ele tem o poder para abrir o livro. Ele conhece o livro da sua vida. O livro da sua vida está aberto dentro dele. Nessa noite ele está virando uma página. Sua história não acabou. É ele que muda a página. Foi ele que escreveu cada página da história da sua vida. E ele tem o controle. Ele tem o controle. E vai dar tudo certo. Nada vai dar errado. Porque ele escreveu. Aparentemente até parece. Cantamos hoje, não foi? Quando tudo parece perdido, quando tudo parece não ter mais solução, Deus não se levantar e estende a sua forte mão. Recebe aí, levante a cabeça, nunca esqueça, meu Senhor trabalha por mim. Olha o que ele diz: eu sei que é bom, eu sei que é bom. Mas olha o que ele diz: glória, glória. É por isso que você é vencedor. Não aceite sopro do inferno. Não, você é vencedor. Porque meu Senhor venceu. A vitória dele é nossa. A nossa vitória foi ele que deu. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. O Senhor nos deu. E portanto, podemos devolver para Ele tudo que Ele nos deu dele. Nada disso foi ideia nossa. Tudo começou e termina com Ele. Ele é tudo. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso tudo. À medida que nos unimos a Deus, a pobreza de nossa identidade pessoal é perdida na plenitude de sua grandeza eterna. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Não tem crente pobre. Nós somos crentes ricos na grandeza de um Deus que é nosso. Acabou, meu irmão. Acabou com esse negócio. Eu sou pobre, aí muito conversa, meu irmão. Você é rico da grandeza. Você é Deus. A grandeza de Deus é a nossa riqueza. Não coloque os olhos nas coisas materiais. Agora, se Deus quiser que materialmente tu fique rico, Ele faz. Ele já fez isso com muita gente. Faz. Eu conheci um jovem, conheço. Não abraçou os estudos, mas ele abraçou fazer camiseta. E Deus pôs a mão. Mas ele é fiel em tudo, viu? Em tudo ele é fiel. Ele disse isso a mim. Ele vai fazer as nossas camisetas. E foi ele que comprou a chave. E eu vejo como Deus tem abençoado ele e me alegra. E ele sempre tudo é o Senhor. Deus deu uma sabedoria àquele jovem. Eu fico olhando assim, meu Deus, é fora do mundo. E tudo que ele bota a mão dá certo. Tudo que ele põe a mão, Deus faz prosperar. Oh, Jesus. Seja humilde. Se entregue aos propósitos de Deus. Eu não sei o que é o propósito de Deus para a sua vida, eu sei o meu. Eu sei o meu. O meu é representado como pastor temporário, porque Ele é o eterno. E terminar meus dias assim. Eu lembro um dia, estava numa igreja, quase 500 metros, uma escola de liderança. Eu tinha 6 missionários me ajudando, cada um tem suas tarefas. Era uma coisa
estava numa luta, que eu saí da igreja, veio do culto. E na hora que eu estava pensando assim, eu vou desistir, eu vou parar. Uma mão bateu no meu ombro. Quando me veio era minha mãe. E ela disse para mim: meu filho, você vai morrer, pastor. E eu sabia que era Deus usando. E aquilo me fortaleceu. Irmão, eu sou fraco igual a vocês. Igualzinho, talvez seja mais fraco. Mas o Senhor me fortalece. Olha, Davi escreveu. Olha o que Davi escreveu: meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Onde está a glória de Davi? Ele disse que o Senhor era a glória dele. Eu queria que você repetisse comigo. Amém? Vamos lá, meu coração está firme. Ó Deus, cantarei e louvarei, ó glória minha. Aplauda o Senhor. Aleluia! Glória! Você sabe que esse versículo se refere ao lugar secreto? Porque o termo é: meu coração está firme. Lugar secreto. Lugar secreto. Davi estava no lugar secreto. E ele, ao dizer isso para Deus, eu fico imaginando Deus dizendo assim: escreva. Escreva. Para ficar para longe essa bênção. A minha glória é o Senhor. A sua glória é o Senhor. A glória do mundo é passageira. Vai se acabar da noite para o dia. Não estou dizendo isso que você não busca estudar, se tornar um bom profissional, e, enfim, crescer na vida. Não é isso. Mas nunca coloque essas coisas como em primeiro lugar, secundário, e use para a glória de Deus. Use para a glória de Deus. Quanto mais você usar, mais Deus vai lhe dar. Mais Deus vai lhe dar. Viu? Mais Deus vai lhe dar. Esse termo, meu coração está firme, sempre é usado para falar a respeito de seu compromisso pessoal de ficar sós com Deus. Davi sempre usava essa expressão para dizer que ele tinha um compromisso pessoal com Deus e a sós com Deus. E a sós, se você olhar as páginas do livro dos Salmos e do livro dos Reis, você vai ver os momentos de Davi a sós com Deus. Davi entregou seu coração a Deus. Por isso ele disse: ó glória a Deus. Se você não entendeu nada, se você não, eu queria que você só fizesse uma coisa no final. Diga: Senhor, meu coração é teu. Tu és minha glória. Eu acho que isso é o que Deus quer ouvir de mim e de você nessa noite. Ó glória minha. Deus meu, tu és meu tudo. Aleluia. O meu coração é teu. Não ligue para quem disser de você. Talvez alguém vai dizer: olha, agora quer criação demais. Agora está orando. Agora isso, agora. Vamos ter paciência, vamos dizer besteira, né? Sai do pé. Faz assim, ó. E sai de pé. Mas qual era a glória de Davi? O que era a glória de Davi? Era a soma total de todas as suas realizações. Davi tinha a glória de um rei, riqueza, honra, prestígio, dignidade, esplendor e poder. Ele também tinha a glória de ser um salmista e profeta. E ele pegou tudo que Deus lhe deu e o tornou e apresentou ao Senhor por meio de canções e louvores. Viu?
Deus. Que privilégio derramar as realizações de nossa vida aos pés do Senhor, com profunda consciência de sua grandeza inigualável. Quanto maior eu e você formos, maior alegria teremos em levar essa grandeza e prostrá-la aos pés do Senhor. Por isso que no livro de Apocalipse, João escreveu no capítulo 21, verso 24: as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Olha, o Senhor, estamos já terminando, irmãos. O Senhor nos dignifica ao permitir que tenhamos algo para trazer a sua presença com humildade e devoção. Deus nos dignifica com a afiliação, glória, aceitação, realeza, propósito, significância, riqueza, honra, salvação, sabedoria, revelação, entendimento, status, caráter, santidade, vitória. E dessa forma podemos apreciar o mais alto privilégio de lançar tudo aos seus pés. E eles disseram aqui, eu lembro quando eu fui assumir a igreja do Gás, não tinha tempo, tinha um terreno doado pela prefeitura que já havia perdido, você sabe disso. Eles dão um prazo de 2 anos, passou disso, não fez nada, principalmente se você não fizer uma creche, uma escola, enfim. Havia perdido, já fazia 3 anos. Deus me deu a graça de conquistar e pegar de volta e construir um tempo. Que coisa tremenda. Deus é tremendo. Ele é que é tremendo. E Deus me deu experiências profundas lá naquele lugar. Deus me deu profundas experiências. O Senhor nos dignifica ao permitir que tenhamos algo para trazer a sua presença. Essa frase me lembra que no dia da minha posse, eu assumi a igreja em dezembro, e em março foi que foi feita a posse oficial, o culto. E naquela ocasião a igreja fez, sabe o que, irmão? Fez um teatro, uma apresentação. E sabe o que era a apresentação? Era o Senhor chamando, dizendo: fulano, apresente-se a mim e mostra as tuas mãos. Muitos não quiseram. Está entendendo? Ele dá para a gente devolver para ele. Não podemos ser mesquinhos, guardar para nós, porque não é nosso. Ele dá para poder a gente apresentar a ele o que ele deu, o que ele nos entregou. E maiores coisas a gente vai receber na glória. O que é que você está fazendo para Deus? Se ele chegasse aqui hoje e dissesse assim: mostre suas mãos, fulano, o que é que você tem para apresentar? Que é ele? Fidelidade ou infidelidade? Obediência ou desobediência? Santidade ou vida suja? Eu vou parar por aqui, porque tem muita coisa, mas é o que você tem. E eu quero lhe dizer uma coisa: você tem, Deus deu, porque Ele não é injusto. Deus deu, Ele não é injusto. Lembra? O Senhor entregou para um, 2 para outro, 3 para outro, multiplicou. Aí aquele velho que só recebeu um: não, eu enterrei, porque eu sei que tu é rigoroso. Isso, mas por que você pelo menos não colocou no banco para multiplicar? Você tem. Ele não é seu, é de Deus, e Ele vai cobrar. E para encerrar, irmãos, meus amados irmãos, que privilégio santo nós temos. Podemos vir à sala do trono da presença de Deus, adorando com todo o nosso ser. Os servos e servas de Deus que nada tem, não encontra maior alegria do que buscar cada vez mais maneiras de se
humilhar na presença do Todo-Poderoso. Samuel 6:22 é dito: me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Pega lá o contexto, no capítulo 6, 1 Samuel, se não me engano. Deus que se botar aqui, digitando as pressas. Portanto, meus amigos, precisamos nos lançar aos pés do Senhor hoje, porque Ele é digno de alto louvor. Precisamos procurar a todo custo andarmos em humildade, a cada dia aprendendo com o Mestre da Galileia, porque Ele é o nosso Senhor e Deus, e Ele, em sua rica bondade, nos abençoe. Agora, deixa eu dizer isso aqui. Pastor Reverendo Dias Lopes disse: a soberba é a porta de entrada para o fracasso. Aqueles que levantam monumentos a si mesmos e promovem a si mesmos edificam para a sua própria ruína. Eles não suportam a tempestade, são quebrados repentinamente. A humildade, por outro lado, pavimenta o caminho da vitória. Deus declara paz para os humildes e guerra para os soberbos. Os humildes são aqueles que não confiam na força de seus braços e nem em suas riquezas, mas depositam a confiança totalmente em Deus. Os humildes caminham seguros, com seus olhos fixados no Deus Todo-Poderoso, avançam sempre confiados no braço forte do onipotente Deus Criador. Amém isso aqui, lendo um dos livros do Reverendo Dias Lopes. Aliás, é um livro sobre parábolas de Jesus, e esse livro conta a resposta de um avô cujo neto lhe perguntou por que um bambu tão frágil, tão fino, fica de pé. Vem a tempestade, mas ele fica de pé, e uma árvore forte, robusta, vai para o chão e não levanta. Diga aí. Esse avô foi pesquisar, e aí foi feito um livro sobre as palavras de Jesus, e aí comparando a palavra de bambus. E a gente está estudando isso aqui. Vamos ficar de pé, que o Senhor tenha me abençoado ricamente. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Alguém aqui ainda não entregou sua vida para Jesus? Estou falando sua vida para Jesus, não é para a igreja, não é para a religião, é para Jesus. Sua vida, sua alma para Ele. Ele morreu na cruz por isso. Alguém aqui quebrou a aliança e quer reatar a aliança com o Senhor? Eu quero orar por você. Fica aqui esse convite e você reflita. Amém? Pai, obrigado por esses ensinamentos, porque eles vêm trazer ânimo aos nossos corações. Ele vem nos despertar para saber que enquanto aqui estivermos, lutas teremos, mas a vitória é certa. Obrigado por todos esses esclarecimentos que o Senhor nos trouxe, para a nossa edificação, para o nosso consolo e para o nosso despertamento. Fica, Senhor, conosco. Fica conosco, Senhor. Eu preciso de Ti. Fica comigo. Fica com cada um dos meus irmãos aqui. E segundo aquilo que eles precisam, opera na vida deles, como na minha também, em nome de Jesus. Poder sentar, irmãos. O Sanara tem uma palavra.